Sejam bem-vindos ao nosso Devocional Manhã com Propósito. Hoje é domingo, hein? Começar a semana bem, né? E começar a semana bem é entregando o dia, a semana para Deus. Como diz essa canção, ó. Eu te entrego o meu dia, tudo que eu for fazer. Te consagro a minha família, eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer. E aí, como que vocês estão, hein? Já deixa aí nos comentários como foi a sua semana, né? Semana foi boa? Escreve, ó. Rodrigo, a semana foi boa. Semana foi ruim? Está sendo muito difícil, olha. Tem que esquecer, olhar para frente, porque a semana foi ruim. Deixa aí nos comentários se foi ruim, se foi boa. Coloca o seu nome, nome de um familiar para a oração, pedindo a Deus proteção para essa semana. Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos apresentar a Deus, sim, o seu dia. Vamos apresentar a Deus a sua semana. E eu tenho a certeza que Deus vai se manifestar. Não tem como você colocar Ele na frente e Ele te deixar na mão. Desculpa, pode vir a tempestade. Deus não vai pular do barco. Mas continue também no barco. Deixe ele ser o seu marinheiro. Deixe ele guiar, deixe ele pilotar, deixe ele te direcionar. Muitas pessoas vêm errando nas escolhas por vários motivos. Um deles, agir com o coração, na força do impulso, enfim. E uma escolha errada pode trazer consequências ruins. Então daqui a pouco nós vamos orar e apresentar o nosso domingo a Deus, como também a nossa família. Agora, mudando aqui de assunto, eu estava meditando no texto sagrado, gostaria de compartilhar com você essa passagem bíblica, porque quantas pessoas que só entram na presença de Deus, só buscam a Deus, seja de vez em quando, todos os dias, eu não sei como que é a sua rotina espiritual. Falando em rotina espiritual, nosso devocional Manhã com Propósito, estamos todos os dias, de segunda a segunda, ao vivo, 6 horas da manhã. Cria essa rotina espiritual porque vai agregar na sua vida os conteúdos. Até porque tudo que nós temos falado é mediante a palavra de Deus, os pensamentos de Deus. Então, quando você coloca a sua mente aqui, a saúde mental vem, a direção, o direcionamento para a sua vida vem. Então, cria uma rotina espiritual todos os dias ao vivo aqui com a gente. Você pode compartilhar o vídeo, as mensagens, com quem você crê que vai ajudar, um amigo, um colega, um familiar. É bom você compartilhar também. Então, voltando aqui ao assunto sobre rotina espiritual. Então, às vezes as pessoas usam a rotina espiritual não para, sabe, se aproximar de Deus, estreitar o relacionamento com Deus, mas sempre interessada em algo em troca. Seja a pessoa que tem essa rotina espiritual, como eu falei no início, aquela pessoa que de vez em quando ora, reza, lê um pouquinho das promessas. E não adianta você se agarrar nas promessas. Ah, eu li aqui uma promessa para mim. Tudo bem, cai mil ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido. Aí a pessoa se agarra nessa promessa, não é isso. Eu não serei atingido, não serei atingida. Mas ela não entende que aquela promessa tem uma condição. Toda promessa que Deus colocou sobre a palavra dele para que seus olhos pudessem ver tem uma condição. Ou seja, se você fizer isso, Deus deixa bem claro, se você fizer isso, vai acontecer isso. Pode ser uma moeda de troca? Pode. Mas o que Deus quer que você entenda, as promessas não acontecem automaticamente porque está escrito, ou estão escritas. Entenda. Tem uma condição. Ah, cai mil ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido. Tá bom. Mas o Salmo 91, né? Que nós estamos mencionando aqui. Mas lá no início, existe uma condição. Olha, mas você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, estar na presença de Deus. Ter Ele como seu protetor, porque aí Ele vai te esconder, te livrar dos olhos do mal.
Imagine só, você passa numa rua, numa rodovia, numa avenida, vai num lugar, o mal não consegue te ver. A flecha dele não te atinge, porque Deus faz você se tornar invisível espiritualmente falando aos olhos do mal, porque ele te protege. Ele te protege. Quando você lê lá o Salmo 23, muito conhecido, por isso que eu estou mencionando as passagens mais conhecidas, que muitos mencionam, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Realmente, aí a pessoa, não vai faltar. Realmente, Deus não quer que falte. Deus não quer que falte saúde, prosperidade para você, né? Paz no seu lar. Mas tem uma condição. Deus tem que ser o seu pastor. A boa ovelha ouve o pastor. O pastor não é a pessoa física que eu estou falando, é ele, Jesus. O próprio Deus, quando ele fala, você obedece. Então você faz dele o seu pastor. Então, resumindo, toda promessa tem um condicionamento, ou melhor, condicionamento. Desculpa. Toda promessa tem uma condição que você vai ter que praticar para acontecer. E mencionando isso, às vezes as pessoas, por falta de discernimento, maturidade espiritual, não maturidade de vida, mas maturidade espiritual, às vezes elas começam a usar o evangelho só por interesse, sabe? Usar o nome de Jesus para isso, usar o evangelho para aquilo. E não está errado em determinados pontos, quando há um equilíbrio. Por exemplo, você está doente. Poxa, Jesus me cura. Qual o problema? Ele cura, está escrito, que ele sara as nossas feridas, não é? Você está desempregado, oh Deus, abre uma porta de trabalho para mim, isso, aquilo. Claro, é a sua necessidade. Você não está pedindo algo por vaidade, não, é o que você precisa naquele momento. Quando a água está batendo aqui, não tenha dúvida. Mas o que não pode acontecer é você só usar o nome de Jesus para isso. Ou seja, para atender suas necessidades, ou até mesmo caprichos, não sei, enfim. É uma coisa que você tem que tomar cuidado. O evangelho significa boas novas. As boas novas não é para a vida financeira, família, saúde, mas de salvação. Entende? Mostrar o caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Através dele você chega ao céu. E, consequentemente, ele mesmo prometeu, quando você busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. São automáticas, Deus vai encaixando, Deus vai te ajudando, Deus vai resolvendo. Mas o que ele não quer é que você busque ele, ore, tenha o seu relacionamento com ele interessado no pão e no peixe que ele pode te proporcionar. Então, eu gostaria de mencionar esse texto porque foi isso que Jesus ensinou aos seus seguidores. Jesus estava fazendo ali uma reunião, vamos colocar dessa forma, né? E dando aconselhamento, orientando seus discípulos, seus seguidores. Ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, aí ele vem com uma palavra dizendo: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, ele falando sobre o reino dos céus, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque o Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então Jesus falando para os seus seguidores, olha, vocês estão aqui porque eu multipliquei lá os pães e os peixes, vocês estão precisando de mais. Comeu o pão e o peixe, acabou? Vocês estão precisando de mais. Então, realmente, só Deus sabe. Ele sonda mente e coração. Então, provavelmente, se Jesus falou aquilo para os seus seguidores, não foi julgando eles, é porque ele sabia, porque ele sonda, ele conhece a nossa intenção. Então, vocês estão interessados no pão e no peixe. Acabou, vocês vieram buscar mais. Mas essa comida perece, acaba. Mas o que eu tenho para dar para vocês é eterno. É eterno. Em outras palavras, Jesus fala sobre o reino de Deus. Então, tome cuidado, que sirva de uma lição. Lição para a vida. Você vai na igreja interessado em quê? Você está aqui participando do devocional para quê? Você ora entre você e Deus, sua comunhão com Deus é para quê? Para Ele ser contigo, te proteger, te salvar, ou só interessado nas bênçãos? Não, é para prosperar, para resolver o problema do meu filho. Repito, não tem problema de você pedir, mas desde que você tenha maturidade na mente, que isso não é tudo. O material passa, as bênçãos passam,
Mas o reino de Deus dentro de você não. Você leva para a vida. Você leva para a sua eternidade. Bom, eu quero orar por você. Voltamos às 18 horas com o nosso devocional fim de tarde, hoje, domingo. E lembrando, nosso devocional todos os dias, 6 da manhã, de segunda a segunda. Vamos orar independentemente da sua religião. Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso, pare tudo e vamos invocar o Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu oro por esta criatura que, sem perceber, às vezes não foi intencionalmente, mas às vezes sem querer, sem discernimento espiritual, sem maturidade espiritual, ela começou a te buscar, a te servir, só interessada nas coisas materiais, no que ela vai receber. E não tem problema, porque eu só quero ajudar ela, suprir as necessidades. Mas acima de tudo, o Senhor quer salvar ela. O Senhor quer orientar ela, mostrar o caminho. Como o Senhor diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então que o poder da vida chegue. Essa pessoa que está no hospital, no presídio, em casa, no trabalho, não importa o lugar, ela está aí nos acompanhando. Então, meu Deus, salva ela. Fortalece, tira esse vazio, essa tristeza. Essa pessoa que teve uma semana muito difícil, está para baixo, está caída, prostrada, levanta, fortalece. Dê forças, meu Deus, para que em nome de Jesus ela possa se erguer, se levantar e sair deste buraco que ela está vivendo. Nós apresentamos o nosso domingo, a nossa semana. Vá na nossa frente, abrindo os caminhos e nos protegendo de todo mal. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Ele ouviu a nossa oração. Respire fundo. Respire. E aí, orou? Abriu o coração? Eu tenho certeza que você percebe a leveza. Ele não coloca peso em ninguém. Deus tira o peso. O Evangelho não coloca peso. Ele tira o peso. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aí embaixo está escrito inscreva-se. Se inscreva que você estará recebendo mais conteúdos para agregar na sua vida espiritual e também em todos os setores da sua vida. E dá um like. Por que o like? Porque o algoritmo do YouTube entende que essa mensagem foi de grande valia para as pessoas, então ele acaba entregando para as demais pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de uma palavra amiga. Tchau, gente. Obrigado pelo carinho. Um ótimo domingo para você e para a sua família. Deus abençoe.